Irmãos, bom dia. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha alegria de poder estar junto com vocês nessa manhã de festa, em que estamos celebrando aí uma das principais festividades, do calendário cristão. Eu não sei você, mas eu amo o Natal, amo essa época do ano. Amo ver a cidade colorida, as pessoas reunidas, as famílias reunidas ao redor da mesa, muita comida, música. E olha que coisa interessante, as pessoas ficam até mais generosas, nessa época do ano, glória a Deus. Mas, infelizmente, eu também percebo que quanto mais o tempo passa, mais menos as pessoas reconhecem, na verdade, ou valorizam a pessoa que deu origem a tudo isso, a toda essa festa. Mas elas desconhecem a natureza do aniversariante e a grande obra que ele realizou por nós. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de refletir junto com vocês em cima do verdadeiro sentido do Natal. E aí eu vou pedir para que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve para a igreja que estava localizada na cidade de Filipos. Filipenses, capítulo 2, vamos estar refletindo nos versículos de 5 a 11. Tá, e se você quiser acompanhar junto comigo no telão, esse texto, queridos, é uma das passagens, e aí os teólogos concordam nesse sentido, é uma das passagens mais importantes, profundas e emocionantes que o apóstolo Paulo escreve sobre Jesus, sobre a sua natureza e sobre a sua obra. Por isso eu escolhi esse texto para que a gente pudesse refletir sobre o sentido do Natal em cima dele. E olha o que é que Paulo diz, olha o que a palavra do Senhor diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nessa manhã Deus possa falar de forma especial aos nossos corações e possa trazer transformação, possa nos avivar através dessas importantes verdades. Amém? Queridos, olha que coisa interessante. Paulo está aqui escrevendo essa carta para uma igreja que estava experimentando ameaças de cunho tanto externo como interno. No lado de fora da igreja, os irmãos estavam passando perseguição por causa da sua fé. Mestres, falsos mestres também estavam pregando a Cristo por motivos egoístas, tentando confundir o povo. Do lado de dentro, a igreja de Filipos era uma igreja formada por pessoas muito diferentes entre si. Pessoas de diferentes culturas, diferentes níveis socioeconômicos, diferentes profissões. Então, dentro de um contexto de diversidade como esse, manter a unidade certamente era um desafio, um bom desafio, Por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta, e especificamente essa porção do capítulo 2, para trazer Cristo como o grande exemplo que esses irmãos deveriam seguir na busca pela unidade. E aí ele apresenta aqui a natureza desse aniversariante e a obra que ele realizou. Logo no versículo 5 ele diz o nome.
O nome desse aniversariante não é Papai Noel, não é São Nicolau, o nome dele é Jesus Cristo. Sabemos pelo testemunho da Escritura e a própria história, a arqueologia vai mostrar para a gente, né, que esse homem realmente existiu, que ele foi um mestre judeu que viveu no 1º século, cujos ensinos influenciaram e influenciam o mundo até hoje. Os ensinos desse homem foram tão impactantes, né, que ele dividiu a história do Ocidente antes dele e depois dele. Mas o testemunho da Escritura não para por aí. Versículo 6, Paulo afirma que ele não era um homem normal, um homem qualquer, mas ele era Deus. E aí eu vou pedir que volta só um pouco. É eu que tenho que voltar, né, gente? Eu esqueci que eu estou, desculpa. Olha aí, a identidade e a natureza desse aniversariante. Ele tem nome e a natureza dele, que além de ser homem, Paulo testemunha que ele também é Deus. E aí talvez essa seja uma informação, né, que algumas pessoas não conheçam ou tenham dificuldade ou até mesmo resistência em aceitar. É esse testemunho que a Bíblia dá, que o próprio Deus Pai deu e Jesus confirmou, de que Ele é o próprio Deus. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que Jesus, Ele sempre foi e continuará sempre a ser Deus. Que Ele é igual a Deus Pai, a Deus Espírito Santo em natureza e eternidade. Antes de se tornar homem, Ele já estava revestido de glória e majestade. Lá em Gênesis, Ele já estava junto com Deus Pai e o Espírito Santo, criando todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Paulo vai afirmar que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, você quer conhecer mais sobre o Deus Criador, o Deus invisível? Olhe para Jesus. Antes de Jesus vir ao mundo, a gente só podia conhecer um pouco de Deus. Quando Jesus virou homem, nós passamos a conhecer de forma muito mais profunda, porque Ele se tornou visível, palpável aos homens. Cristo é a perfeita expressão de Deus em forma humana. Por isso que o discípulo pediu lá, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele diz, eu estou aqui com vocês o tempo todo, né? Essa é a identidade e a natureza do aniversariante que nós celebramos todos os anos, durante a época de Natal. Mas olha o que foi que esse Jesus fez por nós. Olha a obra que Ele realizou. Da parte B do versículo 6, Paulo continua dizendo que, embora sendo Deus, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Paulo está dizendo aqui para nós que Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como algo a que Ele deveria reter de forma egoísta. Por isso, Ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos e privilégios. Ralph Martin afirma que Cristo, em vez de imaginar que igualdade com Deus significa obter, ao contrário, Ele deu, e Ele deu até se tornar vazio. Cristo não usou a sua igualdade com Deus como desculpa para a autoafirmação,
autopromoção, ao contrário. Ele a usou como ocasião para o autoempobrecimento e autossacrifício sem reservas. William Hendricks, comentando sobre o que é que Jesus abriu mão, sobre o que é que ele renunciou, ele apresenta quatro coisas importantes que Jesus abriu mão para poder se tornar homem e vir nos salvar, e vir ao nosso encontro. A primeira coisa que ele fala é que Cristo renunciou à sua glória celestial. Imagina comigo, ele estava lá no céu, recebendo a adoração santa, perfeita dos serafins, que cobria o seu rosto diante da sua presença e lhe dava a mais profunda e verdadeira adoração. Ele abriu mão disso para se tornar desprezado e o mais rejeitado entre os homens. É o que o profeta Isaías testemunha sobre ele. Mas não só isso, ele também renunciou à sua relação favorável com a lei divina. Enquanto ele estava no céu, nenhuma carga de culpa pelo pecado pesava sobre ele. Entretanto, quando virou homem, ele que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós. Ele levou sobre o seu próprio corpo, ali na cruz, todos os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, testemunha isso. Mas não para por aí. Ele abriu mão, queridos, também de todas as suas riquezas. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo testemunha. Sendo rico, Jesus se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Você lembra onde ele nasceu? Quando Maria o colocou nos braços pela primeira vez, quando ele veio ao mundo, onde ele estava? Você lembra que ele pegou a Bíblia diz que ele não tinha nenhuma casa própria onde reclinar a cabeça, né? Ele pegou emprestado um barco para poder pregar, um jumentinho para poder cavalgar, uma sala de reunião para poder se reunir com seus discípulos, e não tinha nem túmulo próprio para poder ser sepultado. Teve que ser emprestado também. Foi tudo isso que ele abriu mão, por amor a mim e por amor a você. Por fim, ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Ele voluntariamente se submeteu ao Pai, a ponto de dizer, eu não procuro a minha própria vontade. E lá no Getsemane, ele até expressou a vontade dele, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele abriu mão da vontade dele, querido, para fazer a vontade daquele que o enviou. Essas verdades me fazem refletir. Como somos, queridos, diferentes de Jesus. Diferente dele, nós fazemos de tudo para não precisar abrir mão de nada, não é verdade? Tentamos o tempo todo conciliar o alto nível de exigência do Evangelho, do qual Cristo é esse grande modelo, com o reino pessoal que nós estamos tentando construir para nós mesmos. Esse evangelho fácil que hoje a gente escuta na TV, né, que hoje as pessoas comentam aí na rua, de venha como está, permaneça como está, Jesus te aceita do jeito que você é e você não precisa mudar nada, renunciar nada. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo, não foi dessa forma que ele viveu, não foi dessa forma que os seus apóstolos viveram e não é dessa forma que ele espera que os seus seguidores vivam. E eu pergunto para você nessa manhã, será que existe algo na sua vida
que Deus te mostra hoje, ou talvez que Ele já esteja te mostrando faz tempo, que você precisa abrir mão para poder fazer a vontade dEle em sua vida? Eu quero que você tenha certeza de uma coisa, eu sempre carrego isso no meu coração quando Deus me pede algo. Tenha certeza de uma coisa, Jesus nunca vai exigir de mim e de você algo que Ele mesmo antes não tenha renunciado, aberto mão, e de uma forma muito mais profunda e muito mais sacrificial. Ele foi na nossa frente, dando o maior exemplo de obediência e sacrifício. No versículo 7, Paulo continua dizendo para nós, ele se tornou servo. Ele demonstrou a natureza de Deus na forma de um escravo. Ele serviu a escória da sociedade do seu tempo, aos mais desprezados. E quando seus discípulos estavam lá no cenáculo disputando quem ia ser o maior, né? Alimentando ainda pensamentos orgulhosos, ele realizou o trabalho humilhante de um escravo. Ele pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. E disse, assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer também. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana. E agora, será que travou? Tá ligado? Ó, tá, agora passou. Só preciso que ele volte mais um pouquinho. Pronto. Ah, obrigada. Tanto em seus sentimentos e emoções, como no aspecto físico, Cristo se identificou 100% com os homens, experimentando tudo que a gente experimenta. Eu desafio você a pensar em alguma coisa, é porque eu queria botar no... Deixa eu ver se eu consigo voltar só mais um para voltar para o texto. Ah, pronto. Eu desafio você a pensar em qualquer coisa que você tenha vivenciado, que Cristo não tenha experimentado em alguma medida, num nível muito mais profundo e mais doloroso. Você já foi traído? Cristo, ele sendo perfeito, sem nenhum pecado ou falha, foi também. Você já se sentiu abandonado? Cristo também. Por todos aqueles a quem ele estava dedicando a sua vida, inclusive pelo próprio Deus Pai, a ponto dele clamar ali na cruz, meu Deus, por que me desamparastes? Para que pudesse carregar ali na cruz o castigo que nós merecíamos por nossos pecados, o Pai precisou abandoná-lo. Ele sentiu a dor do abandono. Você já passou pela dor do luto? Pela saudade de perder alguém? Ele também perdeu alguém a quem ele amava. No mínimo, a gente sabe que ele perdeu o pai e o seu grande amigo. Ele foi humilhado, passou privações, tentação, sofrimento, desapontamentos.
Não existe uma dor que você tenha experimentado ou uma luta que você tenha enfrentado que Cristo não tenha vivenciado em uma dimensão muito mais profunda. Por isso Ele se identifica perfeitamente conosco em nossa dor e por isso Ele pode nos socorrer nos momentos difíceis. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Eu já vi ao longo da minha vida várias pessoas sendo humilhadas por outras pessoas, por diferentes circunstâncias, mas pessoas escolherem de forma voluntária se humilhar, isso aí é uma raridade, né? Nós geralmente fugimos, né, de qualquer situação ou pessoa que possa nos humilhar, de críticas, de qualquer coisa que possa nos rebaixar, nos colocar para baixo, não é verdade? Mas com Cristo é diferente. A virtude da humildade encarnou perfeitamente nesse homem e é apresentada à luz dos evangelhos como a principal característica dele, a essência do seu caráter e do seu ministério. Foi a humildade de Cristo, irmãos, que o conduziu até a morte e o capacitou a cumprir toda a vontade de Deus. A Bíblia mostra para nós que sem essa virtude não se pode permanecer verdadeiramente na presença de Deus. Deus abomina os orgulhosos. Sem essa virtude, a gente não consegue experimentar o favor de Deus nem o seu poder. Por isso a salvação do cristão passa pela restauração dessa virtude que é a humildade. Jesus veio exatamente para restaurar isso. Mas se a gente olhar para o nosso coração, né, provavelmente a gente vai perceber que essa virtude é muito deficiente nas nossas vidas. A verdade é que por não termos o mesmo espírito de abnegação de Cristo, é que falta humildade nos nossos corações, nas nossas atitudes. Isso é demonstrado de várias formas, na forma como pensamos, falamos, reagimos. Passa só mais um, por favor. Pronto, aí. O Andrew Murray, em seu livro Humildade e a Beleza da Santidade, um livro incrível, que ele vai apresentar um pouco sobre vai fazer um resgate bíblico sobre essa doutrina, vai mostrar a humildade como a mãe de todas as demais virtudes cristãs. Ele mostra como é impossível o cristianismo se mostrar como uma religião forte, sem que essa humildade, sem que essa virtude esteja presente em nossas vidas. Olha o que ele diz. Olha o que ele questiona. É de se admirar que a nossa vida cristã seja tão frequentemente fraca e infrutífera, se a própria raiz do Cristo vida, que é a humildade, é negligenciada, é desconhecida. É de se admirar que a alegria da salvação seja tão pouco experimentada pelos cristãos hoje em dia. Se aquela atitude em que Cristo a encontrou e a trouxe é tão pouco procurada, até que uma humildade que descansará em nada menos do que o fim e a morte do ego, seja o que buscamos em Cristo, acima de nossa maior alegria, e seja bem-vinda a qualquer preço, há muita pouca esperança de que haja uma religião que vencerá o mundo. Essa é a importância de buscarmos desenvolver na nossa vida essa virtude apresentada por Cristo. Se nós mantivermos, irmãos, os nossos corações em uma situação de humilhação, como Cristo fez, nenhum lugar será baixo demais e nenhum rebaixamento será profundo demais.
Nenhuma crítica vai ter o poder de tirar o nosso chão. Nenhuma pessoa vai ser ruim demais que não possa ser perdoada. Se tão somente essa virtude se fizer presente. Esse teólogo, que eu não vou arriscar dizer o nome dele, ele comentando sobre o impacto desse exemplo de humildade de Cristo, que deveria ter sobre a igreja de Filipos, ele diz algo muito interessante. E aí eu vou trocar, quando aparecer o nome Filipos aqui, eu vou colocar o Bosque, tá certo? E aí você aplica para a sua vida. Será que diante desse exemplo de renúncia de Cristo, de humildade, será que haveria pessoas no Bosque que deveriam doar mais, ceder mais, tornarem-se mais humildes, mas talvez diriam algo do tipo assim: não se pode exigir isso de mim. Isso é demais para a minha boa vontade. Será que qualquer um deles ainda poderia reivindicar quaisquer direitos no serviço a Jesus? Esvaziar-se, renunciar, tornar-se pequeno. Será que ainda seria difícil agir assim, após ouvir acerca desse Jesus e da forma que ele abriu mão de tudo o que tinha, passando da forma divina para a figura de escravo? Queridos, se existem problemas de relacionamento no nosso meio, seja no seio da igreja, seja dentro do casamento, seja relacionamento entre pais e filhos, qualquer tipo de relacionamento que for, se você tem dificuldade em perdoar, em doar, em ceder, se você gasta muito tempo em discussões, em verborragia, né, isso é um sinal de que você ainda está retendo e de que algo que você deveria abrir mão e de que a humildade de Jesus ainda não foi corretamente apreendida e encarnada por você. Nós precisamos retornar para o exemplo do nosso Cristo e tentar segui-lo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O versículo 8 conclui falando sobre esse tipo de morte que Cristo experimentou. E você há de concordar comigo, muitas pessoas estão prontas, principalmente nessa época do ano, né, a servir os outros, desde que isso não lhe custe muito caro, né? Desde que não haja um preço muito alto a pagar. Que aí, se algo muito caro for exigido, as pessoas logo perdem o interesse, logo desistem, né? Mas com Jesus Cristo não foi assim. Ele serviu de forma sacrificial e foi obediente até a morte e morte de cruz. Hernandes Dias Lopes apresenta para a gente 3 características interessantes desse tipo de morte. Ele diz que, primeiro, esse tipo de morte ela era dolorosíssima. Era a pena de morte aplicada só para os piores delinquentes da sociedade, para os escravos. Muitas vezes a pessoa que era crucificada, ela passava vários dias pregado na cruz e morria lentamente, sentindo cãibras, asfixia e dores terríveis. Segundo, era um tipo de morte ultrajante. A pessoa condenada era quase que totalmente despida, era açoitada, cuspida, e depois ainda tinha que carregar sua cruz debaixo da zombaria, do escárnio de uma multidão, até o lugar da sua execução. Por fim, era considerada já pela sociedade da sua época como um tipo de morte maldita. A pessoa que estava ali na cruz era considerada como alguém que estava debaixo de maldição. E a própria lei de Moisés testemunha para a gente disso. Contudo, que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, não é apenas para esses aspectos físicos do sofrimento desse tipo de morte que Cristo experimentou.
eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para uma questão muito mais importante. O porquê ele morreu na cruz. A Bíblia testemunha para nós, né? Ainda que Judas tenha sido usado para que esse processo pudesse acontecer, não foi Judas o responsável pela morte de Cristo, nem a sua ganância. Também não foram os sacerdotes que, por causa da sua inveja, estavam se sentindo provavelmente ameaçados, né, pela liderança espiritual de Jesus. Não foram os sacerdotes que, por inveja, entregaram Jesus. Também não foi Pilatos que, por covardia, temendo uma revolta, que decidiu crucificá-lo. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que decidiu entregar o seu único filho. Porque Ele se entregou de forma voluntária por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós o crucificamos. Nós estávamos lá no Calvário, Hernandes Dias Lopes diz, não como plateia, mas como agentes da sua crucificação. A cruz é, queridos, a maior expressão do amor de Deus por nós, mas também, ao mesmo tempo, a mais intensa expressão da ira de Deus contra o pecado, contra o nosso pecado. Deus mostra ali na cruz a sua santa justiça, que Ele não aceita o pecado, Ele não coaduna com o pecado. Por isso, Ele puniu o nosso pecado no seu próprio Filho, para poder nos poupar da morte eterna. Ali na cruz, de forma substitutiva, um inocente está recebendo o castigo em nosso lugar, para que dessa forma possamos ser aceitos por Deus. Hernandes Dias Lopes diz que na cruz, Jesus foi desamparado para sermos aceitos. Ele não desceu da cruz para podermos subir ao céu. Ele se fez maldição na cruz para sermos benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então, a partir do versículo 9 ao versículo 11, Paulo começa a nos mostrar o que foi que Deus fez por Cristo por causa dessa obra que Ele realizou. Versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu lhe dizer algo importante. Jesus não é mais aquele bebê dependente, indefeso, que a gente vê na manjedoura ainda nos braços da sua mãe, dependendo dos cuidados da sua mãe. Não, Jesus, Ele agora foi colocado à direita de Deus no céu, à destra de Deus, e Ele possui toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor de vivos e de mortos, e Ele agora reina, inclusive, sobre todo o reino espiritual, sobre todo o principado e potestade. Por meio dessa autoridade, desse nome que Ele recebeu, que está acima de todo nome, os enfermos são curados, nós podemos ser salvos no nome dEle. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós podemos ser perdoados nesse nome, as nossas orações, e apenas nesse nome, as nossas orações são respondidas e os cativos são libertos, no nome de Jesus. E aí eu lembro da primeira experiência que eu tive em reconhecer a autoridade desse nome. Eu lembro que eu tinha uns 16 anos de idade, eu estava voltando para a igreja
com um grupo de adolescentes da minha igreja. Já era noite, a gente estava caminhando pela principal avenida do meu bairro, até que a gente viu uma senhora que estava tentando se matar, se jogando na frente dos carros na avenida. E aí eu lembro que a gente correu para tentar ajudar aquela mulher, né? E aí a gente começou a compartilhar com ela sobre essa verdade, sobre a natureza desse aniversariante e a obra que ele havia realizado por nós. E aí eu lembro que enquanto eu pregava para aquela mulher, ela, de forma bem exaltada, ela virou assim para mim e disse: Deus me ama? Como é que Deus me ama e eu estou perdendo meu filho? E aí eu lembro que quando eu escutei assim o desabafo dela, né, a dor dela, eu lembro de pensar assim: imagina Deus que perdeu seu filho, abriu mão da vida do seu filho que era perfeito por um monte de pecadores. Né? Ele conhece a dor dessa mulher melhor do que ninguém. E aí eu lembro que a gente pregou para aquela mulher, convidamos ela para orar junto com a gente, fazer a oração de confissão. E aí eu lembro que quando ela repetiu a oração toda. Quando chegou no final da oração, que eu já estava encerrando, em nome de Jesus, a mulher que repetiu a oração todinha certinho, quando chegou nessa parte, em nome de Jesus. Aí olhando assim, em nome de Jesus. Ela, em nome de Jesus. A mulher não dizia o nome de Jesus de jeito nenhum, me senti naqueles filmes de exorcismo, sabe? Aí eu disse: pronto, meu Deus, essa mulher está possessa. Aí depois, eu insistindo para ela repetir o nome, ela finalmente conseguiu repetir de forma plena. E aí ela fez aquela posição como se o demônio estivesse saindo dela. Depois que eu saí dali, irmãos, que a gente continuou caminhando para casa, a sensação que eu tinha na minha mente e do meu coração era: uau! Tudo que eu vivi até hoje era verdade. Realmente esse nome tem poder. E ali não era encenação de nenhuma denominação, não tinha câmera, ninguém estava contratado. Ali foi um testemunho que Deus me deu, de que esse nome é poderoso para fazer submeter até mesmo demônios, né? Porque esse nome é o nome que está acima de todo nome e é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Para concluir, eu quero só contar para vocês uma história que ilustra um pouco de todas essas verdades que eu compartilhei para vocês, da centralidade desse aniversariante. Havia um homem muito rico que investiu grande parte da sua fortuna na compra de quadros famosos. Ele tinha orgulho de ter uma das mais requintadas coleções dos maiores e mais consagrados pintores do mundo. Um dia, seu único filho foi ferido numa viagem e morreu. O amigo do seu filho, que o acompanhara em seus últimos suspiros, buscando consolar esse pai aflito, enviou para ele um quadro que ele mesmo pintou com o rosto do seu filho amado. Ao receber o quadro, o pai colocou-o numa bela moldura e o pendurou junto com os seus quadros mais seletos. Ao perceber que a hora da sua morte se aproximava, o homem rico chamou seu mordomo e deu para ele as suas últimas orientações. Determinou que todos aqueles quadros fossem leiloados e o dinheiro arrecadado fosse dado para uma instituição filantrópica. Em dia determinado, o leilão finalmente aconteceu e, para surpresa de todos, o mordomo começou leiloando o quadro do filho. Como já era de se esperar, ninguém demonstrou interesse pelo quadro, pois ele não tinha nenhum valor atrativo, nem valor artístico. Alguém, porém, para surpresa de todos, resolveu dar uma oferta e comprou aquele quadro. Para maior surpresa ainda, o mordomo anunciou o término do leilão.
Quando todos estavam inconformados, confusos, buscando uma explicação, o mordomo leu o testamento do seu patrão, que dizia o seguinte: aquele que comprar o quadro do meu filho terá todos os outros, pois quem tem o meu filho tem tudo. Da mesma forma, Deus Pai testemunha: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, não terá a vida eterna. E eu quero perguntar para você nessa manhã: meu caro amigo, Jesus Cristo é tudo isso para você que a Escritura testemunhou nessa manhã? Você reconhece o valor do Deus homem que encarnou, viveu entre nós? Foi o perfeito homem que eu e você nunca conseguiríamos ser. Obedeceu de forma perfeita toda a lei de Deus, nos salvando através do seu testemunho ilibado de toda a sua vida e, por último, morrendo de forma substitutiva em nosso lugar. Você reconhece o valor do Filho? A Escritura testemunha que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus não o deixou permanecer morto na sepultura, mas o ressuscitou dentre os mortos, a Escritura garante, você será salvo. Se você confessar com a boca e você crer no seu coração. E confessar com a boca aqui não é só abrir a boca e dizer Jesus é Senhor, não. Confessar com a boca aqui significa confessar com a vida. Os cristãos do primeiro século nunca abririam a boca para dizer Jesus é o Senhor se não tivessem dispostos a morrer por essa verdade, ou ser jogado na cova dos leões, perdendo seus bens, perdendo contato com sua família. Só diria que Jesus é o Senhor, aquele que tivesse disposto a encarnar plenamente essa verdade na sua vida e a renunciar a tudo o que tinha por causa desse Jesus. E eu queria orar por você nessa manhã, queria pedir para que todos abaixassem suas cabeças, fechassem os seus olhos. Se o Espírito Santo de Deus está falando de forma clara e induvidável, inquestionável ao seu coração, de que você precisa se render a essa verdade, você precisa ter a sua vida transformada por essa verdade. E você deseja que a gente ore por você nessa manhã, a gente lhe ajude no início de uma caminhada com Jesus. Eu queria pedir para que de forma corajosa, você levantasse a sua mão nesse momento, para que eu pudesse, todo mundo está com o olho fechado, ninguém está vendo você, para que eu pudesse lhe reconhecer nessa manhã, porque nós queremos orar por você e queremos lhe ajudar no início dessa nova caminhada. Se existe alguém, levanta a sua mão bem alto. Amém. Ou talvez você está aqui no nosso meio, você já iniciou uma caminhada de conhecimento com Jesus, mas por vários motivos, ao longo da caminhada, você terminou esfriando, você terminou desistindo, você terminou se afastando. E nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para você, você precisa voltar. Levanta sua mão, quero reconhecer você, queremos orar por você e ajudá-lo nesse retorno na caminhada. Levanta sua mão bem alto. Amém. Vamos orar por esses irmãos que levantaram a sua mão. Vamos pedir para que Deus conceda a eles a graça de serem salvos e de poderem serem recebidos novamente na família de Deus. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos, Senhor, ter o nosso coração aquecido por essas verdades tão profundas e belíssimas que o Senhor escolheu revelar a nós.
Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor voluntariamente decidiu viver entre nós. O Senhor não nos abandonou, mas o Senhor veio ao nosso encontro e providenciou para nós grande salvação. Nós queremos, Jesus, através das nossas vidas, de tudo aquilo que temos e somos, te render grande glória até o fim. Por isso eu te peço, Senhor, por aqueles irmãos que estão retornando a caminhada contigo, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os confirme, que o Senhor os transforme a cada dia mais para a tua glória. Para aqueles que nessa manhã dizem, Jesus, eu quero te confessar diante dos homens, eu quero ser salvo por ti, eu te peço, Deus, gera novo nascimento, nós te pedimos, transforma-os, ó Deus, profundamente, escreve o nome deles no livro da vida, escreve uma nova história para a glória do teu nome, Senhor, faz por eles aquilo que um dia o Senhor fez por mim mesmo sem eu merecer, para a glória do teu nome nós te pedimos, por misericórdia e amor a essas vidas, no poderoso nome de Jesus, amém.